Olá, igreja. Olá, tudo bem? Hoje eu e o Fernando estamos encarregados de repartir a revisão do estudo dos fundamentos da semana 8 e quero reler inicialmente com vocês o capítulo 6 de Hebreus, só para nós aproveitarmos que nós estamos fazendo essa revisão dos fundamentos da fé, que foi o Eliezer e o Boy que falaram sobre arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Agora, recentemente foi o Tavares e o Brian com os batismos. E hoje, eu e o Nando vamos falar de imposição de mãos e um pouco sobre ressurreição dos mortos. E no a próxima dupla vai ser uma continuidade de ressurreição dos mortos e juízo eterno, certo? Então vamos entregar este tempo para o Senhor. Ora, Nando. Amém, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Este tempo, Senhor, é um tempo que buscamos a edificação e o fortalecimento do teu corpo, Senhor, através do ensino, Senhor. Assim como nosso irmão e pastor Adriano, Senhor, nos relembra, Senhor, que temos que fazermos várias vezes a mesma meditação, Senhor, para que possamos ter um crescimento espiritual, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, este livro ele está baseado, Senhor, fundamentado na tua palavra, como diz fundamentação, Senhor, porque ele está todo ele baseado na verdade que é a tua palavra, Senhor. Que assim como a tua palavra nos traz vida, Senhor, esse livreto também, Senhor, ele nos traga lembrança, Senhor, das tuas verdades, Senhor, e de tudo que precisamos para nos mantermos fortalecidos neste tempo, Senhor. Te agradeço, Senhor, e que a tua igreja esteja de mente e coração aberto e receptivos à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, dando início sobre o estudo de fundamentos de imposição de mãos, segunda-feira. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, logo abaixo, de forma assim, bem simples para definir o fundamento de imposição de mãos, impor as mãos é colocar a pessoa a quem ministramos sob a graça de Deus. Faz parte do serviço de cada um dos discípulos a seus irmãos e até mesmo os incrédulos. Então, ele é um serviço, né, para todos os nascidos de novo. Então, todos os que são os discípulos precisam, através da intercessão, por cura, pela vida, por uma conversão, a imposição de mãos, e ele não é para alguns, é para todos. E não seja somente eu interceder pelo Nando, eu posso impor as mãos intercedendo pela vida do vizinho, certo? No caso, um incrédulo, né? Jesus, aqui tem uma observação interessante, em que Jesus ele deu exemplo nisso. Né? Então, ele curou, ele libertou, ele abençoou, e nós que hoje somos o seu corpo, recebemos do Senhor a ordem de servir uns aos outros da mesma forma que ele fez. Então, como nós já falamos, diversas vezes, que ele nos ensinou, como ele foi um modelo prático quando ele andou com os discípulos, então ele nos deu exemplo em tudo, assim também nós devemos então, por onde nós andarmos, abençoando, curando, também estarmos servindo ao Senhor
com este fundamento, aplicando, né, este fundamento da imposição de mãos. Independente, né, Fabinho? Jesus fazia a imposição de mãos, independente se o incrédulo ia permanecer seguindo ele ou não, né? Ele fazia aquela, vamos dizer assim, tipo uma limpeza naquele incrédulo, e se tivesse que fazer novamente uma limpeza, ele faria de novo, né? Então Jesus ele não ficava medindo, né? Assim nós também não devemos medir ninguém, né? Não podemos ficar, né? Assim como o Tavares falou ali no batismo, assim, às vezes a gente tem que ter um cuidado para não forçar o batismo, né? A gente também tem que ter esse cuidado na questão do incrédulo para não querer obrigar ninguém, né? Não querer trazer uma burocracia, né? Sobre isso. Então, dando continuidade, diz, todos os discípulos, eles são sacerdotes. Então, neste fundamento, até tem o texto de Marcos 16, 15 e 16, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, aqui tem algo interessante que eu vou passar para vocês. Aqui. Apesar de haver diversas funções na igreja, todos devem estar realizando a obra de Deus. Não é para alguns trabalharem e outros ficarem assistindo. Todos devem estar na obra. Como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, como Edileu, uma vez, ele ministrou, trouxe um ensino e ele falava sobre as pedras, né? Ele disse que antes nós apenas, ele simbolizou como uma criatura. Nós, antes de estarmos no Senhor, éramos criaturas. E ele chamava de pedra. Simplesmente nós éramos pedras. E de alguma forma, quando aquela pedra ela nascia de novo, né, a conversão, ela se tornava uma pedra viva. Então, hoje, como diz, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Aí, então, nós somos uma casa espiritual, nós somos templo do Senhor, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos cumprir a nossa função específica, né? Tem ministérios, mas tem também o chamado específico, que é para a igreja, como pregar o evangelho, a imposição de mãos é um fundamento específico, é para todos. Em 1 Pedro 2,9, diz também, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, complementando só com 1 Pedro 2,5. Então, todos os discípulos estão andando até ele sublinhou aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, ó. Ele sublinhou a lápis. Mas todos os discípulos estão na obra, não apenas uns poucos. E entre os que fazem está o simples e poderoso ato de impor as mãos sobre as pessoas e assim colocá-los pela fé sob a graça de Deus. E então é algo que o Senhor tem para todos nós, um fundamento da imposição de mãos, para nós praticarmos. Eu e o Fábio estamos vendendo ovo, tá? Vocês vão vir vendendo ovo. Não, ainda família. O ovo! Vamos lá. Então, o que acontece quando impomos as mãos? Né? Qual é a consequência de nós impormos as mãos sobre um irmão ou sobre um incrédulo?
Nascidos de novo, inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo, morando no espírito dos discípulos, estes comunicam a vida e o poder do Espírito Santo quando impõem as mãos sobre as pessoas. Sendo um ato profundamente espiritual, espera-se que a pessoa que impõe as mãos tenha forte convicção de estar sob a autoridade de Deus e cheia de fé de que Deus está presente e agindo. Também deve ficar completamente dependente do Espírito e sentindo-se responsável por seus atos diante de Deus. Quem impõe as mãos com a autoridade que foi delegada pelo Senhor representa o próprio Senhor. Logo, ele só pode considerar santo o que Deus considera santo. Só pode abençoar o que Deus abençoa. Então, lembrando, nascemos de novo, pertencemos a Ele, somos raça eleita, sacerdócio real, né? Como está lá em 1 Pedro 2,5, precisamos estarmos como sacerdócio santo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Precisamos crer, essa é a nossa fé, a base da nossa fé é a imposição de mãos. Precisamos crer que ao impor as mãos, Deus vai agir ali. Não é nada do Fábio, não é nada do Fernando, não é nada de vocês, irmãos que estão ouvindo, mas é algo de Deus. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Então, quando pomos as mãos, a graça, o poder de Deus vem através de nós e alcança a vida do irmão, quem está recebendo a bênção, né? Ou a cura, enfim. Bem, só uma coisa que é importante, né? Que quando a gente põe as mãos, sendo para curar ou para libertar, né? O que é legal significa que a gente está cheio da presença do Espírito, né? Então, isso significa que a gente está forte na fé. Porque só tem como tu impor a mão por fé. E para isso tu tem que estar firme na fé. Então, se tu consegue ter essa revelação de impor a mão, né? Porque tu tem a convicção de que Cristo, através de nós, vai levar a cura àquela pessoa, vai, né, libertar aquela pessoa, significa que tu também está firme, está forte para isso, né? E isso vai fazer com que tu seja um irmão, um discípulo maduro diante de Deus, né? Tirando de ti mesmo. Isso vai também ajudar a te limpar e te fortalecer na caminhada. Amém. Deus. Então, é nessa condição que nós precisamos ter este entendimento. Não é nada nosso. Às vezes nós estamos orando por um contato, impomos as mãos, às vezes por uma cura, ele fica curado. Ah, obrigado, Fernando, fui curado. A glória é para o Senhor. Não tem nada com o Fernando, não tem nada com o Fábio, nada com o Johnny. É poder de Deus, é a graça de Deus se manifestando por nosso intermédio, nos usando apenas como um veículo aqui, né? Através da imposição de mãos. Mas este instrumento, não citou agora instrumento, este instrumento ele precisa se encontrar santo, separado para Deus. Precisamos estar nessa condição, então precisamos sim buscarmos santidade, né, santificação no Senhor o tempo todo, para estarmos à disposição dele a qualquer momento para servi-lo, certo? Porque assim como nós não estamos fazendo nada, agora para bater alguém ali na portão do Nando e nós temos que interceder pela vida dele, agir em nome de Deus. Bom, aí logo na sequência aqui diz nos evangelhos, encontramos Jesus e seus seguidores impondo as mãos e realizando milagres. Então no livro de Atos tem diversos milagres, onde a igreja começa a se expandir, começa a crescer e a forma mesmo prática, né? Aí a igreja é o corpo de Cristo colocando em prática tudo que Jesus havia ensinado. Então daí tem Atos 8:17, 19:6, 28:8, aí isso aí nos estudos mais aprofundados leiam estes textos. Vale só um pequeno registro
pouco mais acima que eu não li, que diz assim, alertando sobre não ter comunhão ou cumplicidade com uma situação de pecado que Deus não aprova. Então isso foi um alerta, né, que Paulo dá a Timóteo, isso está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, para Timóteo não ficar impondo as mãos, concordando com qualquer coisa. Então, isso realmente temos que ver se essa oração em que nós vamos interceder está de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, quando nós vemos uma manifestação que um incrédulo lá está falando, eu quero, dando um determinado exemplo que não tem nada a ver com Deus, não, eu não vou fazer parte disso, não vou orar e interceder por isso, porque isso não é de Deus, isso não vem de um princípio do Senhor, não vou orar, certo? Então nós precisamos ter esse cuidado também. Não é amém para tudo, bem lembrado, né? Indo para terça-feira, agora eu vou dar um resumo um pouco mais acelerado, certo? Por causa do tempo. Então, agora indo para a questão prática da imposição de mãos. Então, para abençoar, a imposição de mãos, ela serve para abençoar. Podemos conferir bênçãos por meio desse gesto. Eu até vou avançar aqui, mas diz, o Senhor quer que sejamos uma bênção para nossos irmãos. E uma das maneiras é orar com eles e impondo as nossas mãos em nome de Jesus e especificar a bênção necessária. Quando impomos nossas mãos em nome de Jesus, do Senhor Jesus, é Ele mesmo colocando as suas mãos com amor, com graça e com poder. Isso mostra que dependemos de Deus, tanto o que abençoa quanto o que é abençoado. Então, Senhor, quero orar aqui pelo Nando, para que ele a cada dia se encha da tua presença, Senhor, e a tua glória, Senhor, seja manifestada na vida do Nando por onde ele andar, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, isso é uma condição prática, bem simples, e de abençoar o irmão. E também podemos abençoar, sim, o incrédulo, né? Uma pessoa que está ouvindo a palavra, por exemplo, diz assim, eu quero mais conhecer o Senhor, eu vou abençoar a tua vida para que o Espírito Santo ministre e te revele mais sobre a vida do Senhor Jesus, sobre a obra de Jesus. Pomos as mãos e oramos por ele. E o incrédulo tem uma condição, né, que nós tínhamos quando era incrédulo, né, que como a gente não tem uma vida com o Senhor, né, por completa, o inimigo ele fica incomodando para que o incrédulo não venha conhecer o Senhor, né? Então é necessário uma imposição de mãos com fé, né, para que toda aquela obra do inimigo caia por terra, né? Então é a importância de nós impormos as mãos com fé sobre a vida do incrédulo, assim como foi com nós um dia, né? Para que tirasse a cegueira espiritual, né? Depois, a imposição de mãos para a cura de enfermidades, né? Como está ali no versículo 18, capítulo 16, versículo 18 de Marcos, diz assim, puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, eu não vou citar aqui, mas nós todos, a igreja, né, nós já presenciamos inúmeras curas de enfermidades pela imposição de mãos. Eu já vi irmãos novos, extremamente novos, assim, menos de um ano na fé, e impor as mãos e interceder por uma cura e de um irmão ficar curado. E assim, curas assim delicadas, já vi coisas ósseas assim no corpo, irmãos jovens na fé, intercedendo em oração por uma enfermidade e a pessoa que está recebendo sendo curado. Então, para vocês verem isso na questão prática, que não é tempo de fé, ao poder de Deus nos usando como um canal. O que precisamos, sim, é estarmos separados para Ele, numa condição santa. Precisamos, sim, guardar e cuidar da nossa santidade diante de Deus. Para ministrar o batismo no Espírito Santo,
Então, tem aqui o exemplo de Atos 10:44, que foi um exemplo em que Cornélio e a família eles foram batizados no Espírito Santo, no que Pedro estava falando do Senhor, eles já estavam cheios do Espírito. Então não houve ali uma imposição de mãos. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas muitas vezes, através da imposição de mãos, as vidas elas se enchem do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo, mas ela quer se encher, o transbordar do Espírito. Às vezes há algum impedimento ali que não está transbordando. Então, a imposição de mãos ali pode ser, de uma forma prática, ser aplicada. E também, para finalizar, na questão prática de imposição de mãos, para consagração a serviços específicos. Então, neste ponto, a ênfase é a transmissão de autoridade para o exercício de ministérios, que envolve a liderança da igreja, como no caso de apóstolos, dos presbíteros e diáconos. Por essa razão, a imposição de mãos em tais situações é por meio dos apóstolos, ou um presbitério. Certo? Então, aqui já é para a questão de cargos, né, serviços dentro de ministérios ali, para servir o Senhor, como parte de diaconia, presbitério, apóstolo, serem ungidos. Tá? Depois estão todos os textos ali, como dissemos, é uma revisão, daí mais para frente, nos encontros de vocês, leiam os textos e meditem nos textos, para se aprofundarem no fundamento, certo? Eu passo para o Nando e nós vamos entrar na quarta-feira. Nós vamos falar da ressurreição dos mortos, né? Quarta-feira. Lembrando, irmãos, que no final de cada texto diz assim, buscando revelação, né? E aí tem umas perguntinhas ali, né? Mas lembrando, né? Buscando revelação. Precisamos ler, meditar, não só aqui, como nos grupos, como também na nossa intimidade com o Senhor, né? Buscar revelação, né? Assim como os irmãos que fizeram o livreto tiveram a revelação para colaborar e cooperar com a obra do Senhor, nós precisamos também buscar a revelação. Então, nós temos que ser intensos nas coisas do Senhor, principalmente nesses tempos de pandemia e distanciamento social. Quanto mais intensos formos, né, mais o Senhor nos revelará a vontade dele, né? Entrando na ressurreição dos mortos, tem um texto ali de João 11, 23 ao 26, né, onde Jesus vai falar sobre Lázaro, né? Mas eu queria pedir aos irmãos agora, por um momento, assim, por um segundo, lembrem da ressurreição de Jesus enquanto andamos pelo ensino da ressurreição. Lembrem sempre, mantenham na mente de vocês a ressurreição de Jesus, porque nós precisamos de fé. Lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, né? Ele ressurgiu dos mortos, né? Para a honra e glória de Deus Pai. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Diz Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição. Ela falava na ressurreição vindoura, né? E Jesus disse para ela, no último dia, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ali Jesus estava dizendo, né, que ele é a própria vida, né? Por isso ele vai até Lázaro, né, e dá a ordem para que Lázaro venha ter a ressurreição, né, levantar e sair dos mortos, né? Porque Jesus, ele é a vida, né? A palavra de Jesus, ela é a palavra suficiente para dar a vida, né? Então fala da vida de alguém que morre realmente a carne, né?
Ali Jesus fala que ele é além do espiritual, ele também pode fazer a ressurreição de alguém que morre na carne. Da conversa de Jesus com Marta e Maria e dos acontecimentos que cercaram a ressurreição de Lázaro. João 11. Especialmente das palavras do Senhor Jesus, extraímos algumas conclusões importantes. Então vamos ver o que Jesus, as palavras de Jesus. A relevância deste fundamento, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25, né? Porque Jesus fala de um valor da fé na ressurreição de hoje, para aqueles que nele creem. Teu irmão há de ressurgir. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Né? Seguimos. Porque este fundamento aponta para o futuro. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Viu? Marta cria na ressurreição vindoura, né? Que ele estava morto, mas que para a vida eterna. E Jesus afirma, né, que ele é poderoso, né, para fazer algo muito maior, né, na nossa vida. Porque esse fundamento aponta para o futuro. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Para aquilo que a palavra de Deus chama de nossa esperança, o futuro, né? Mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Né? Fala de fé na esperança que está por vir. Glória a Deus, né? Pela vida do Fabinho, né? Mais experiência, né? Eu estou caminhando, recém-gateando, né? Pela resposta de Marta e outros textos do Antigo Testamento, vemos que para os judeus a ressurreição não era um tema desconhecido. Porém, é no Novo Testamento que este ensino se torna claro e plenamente desenvolvido, embora tenha sido difícil para eles compreenderem, inclusive para os próprios discípulos de Jesus, que só entenderam a ressurreição dentre os mortos quando Jesus ressuscitou. Por isso que eu disse, ó, lembre da ressurreição de Jesus, porque nem os próprios discípulos conseguiam ter fé suficiente em relação à ressurreição. Então, quando Jesus morreu e teve a ressurreição, né, ressurgiu, foi que realmente os discípulos conseguiram entender sobre esse assunto, né? Então, a fé deles foi fortalecida na cruz. Por isso, nós temos que levar os nossos olhos para a cruz quando falamos de ressurreição. Qualquer assunto relacionado à ressurreição, temos que ir para a cruz, porque Jesus é o nosso foco em relação a esse assunto. No ensino do Senhor Jesus, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 5:21. Né? Alguns textos estão aqui, daí vocês depois meditem na palavra, né? E busquem revelação, né, Fabinho, de alguns assuntos, né? Jesus trouxe nova revelação, a ressurreição dentre os mortos. Isto inclui a sua ressurreição e a ressurreição daqueles que creem nele. Antes dos outros mortos incrédulos ressuscitarem, assunto que trataremos adiante, no ensino dos apóstolos, como, por exemplo, Atos 4:2 e 1 Pedro 1:3 e outros textos, né? Mas especialmente na pregação de Paulo, diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24:15. Ou, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui já fala de Adão, né? Onde a morte entrou, né? Texto que o Ricardinho aborda muito bem, Gênesis. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui fala dois pontos, né? Fala de dois tipos de vida, né? Da vida eterna e da vida da morte, né? Que muitos sofrerão por não conhecerem Cristo, né? O fundamento da ressurreição dos mortos, juntamente com o do juízo eterno, lança-nos numa dimensão nova, a da vida que está por vir, na qual todo o projeto de Deus se cumprirá. Aí em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Tudo pela fé, né? Por isso que eu digo, lembrando, né? Lembrando sempre da ressurreição de Jesus. E que tudo é pela graça, né? Uma coisa que eu fui aconselhado, né? E que eu aconselho, né? Porque eu vejo que minha vida tem sido transformada, né? É que a gente precisa, né? Da leitura da palavra, da oração, né? Sei que estamos num distanciamento social, mas precisamos da comunhão, ligar para um irmão, né? Não engolir tudo sozinho, que nem se dizia, né? Não tentar engolir um caroço sozinho, né? A gente precisa, porque todo esse fundamento, toda a palavra, né? A gente precisa exercitar de fé, né? Sozinho nós não vamos longe. Então todo esse ensinamento ele só vai gerar vida em nós se nós exercitarmos, né, Fabinho? Uns com os outros. Uma coisa que eu anotei aqui é que nós não temos que ter medo de morrer, né? Quando a gente fala em morte, em ressurreição, a gente tem que lembrar que a gente não tem que ter medo de morrer. Se Jesus não voltar, uma das formas a gente precisa morrer. De qualquer jeito a gente vai sair desse corpo. Se a gente morrer carnalmente, a gente sai desse corpo para irmos para o Senhor. Se a gente não vai para o Senhor com esse corpo, mesmo que ele volte, né, Fabinho? Nós vamos sair desse corpo. De uma forma ou de outra, nós vamos. Então, não precisamos ter medo da morte. Ah, Covid-19. Não é Covid-19, é câncer, atropelamento. Várias coisas acontecem que podem nos levar a uma morte carnal. Né? Então, nós não precisamos temer. Né? Porque quando uma pessoa morre, tu vai num velório, né? Ela não está, né? Ela está em Cristo, ela não está morta, né? Ali é só a casca, né? Porque aquele irmão está na glória, né? Ele está já encaminhado para a vida eterna, né? Amém? Vamos para quinta-feira. Definindo o fundamento. Não te perguntei alguma coisa? Não, pode ir. Depois que o momento eu entro. Tá. A nossa certeza da imortalidade está baseada na vida eterna que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é vida, ó, lembrando, porque Ele é vida eterna e quem nele crê tem a vida eterna. Né? Eu creio, Fabinho crê, né? Quem está assistindo também crê. Então a gente tem a vida eterna, né? Porém, quando a palavra ressurreição aparece no Novo Testamento, ela pode indicar diferentes aspectos da mesma verdade. Vejamos, agora vamos ver alguns pontos sobre a ressurreição. Ressurreição como sinônimo de novo nascimento, né? Em diversas passagens do Novo Testamento, o conceito de ressurreição está ligado à obra de regeneração. Por exemplo, ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 5:2, 5, 6. Lembrando, né, que quando fala de regeneração, eu fui me aprofundar um pouquinho mais nessa palavra regeneração, né? É interessante que no dicionário comum, né, fala de recuperação espiritual, né? Olha que interessante. O próprio mundo reconhece, né, que a regeneração é algo que lida com a vida espiritual, né? Por isso o Senhor fala o livreto fala de regeneração. Né? É uma revivificação, né, e um refortalecimento, né? Só para a gente poder entender um pouco melhor, né, aonde estamos caminhando. Quando o pecador que estava morto em seus pecados e delitos recebe perdão, ele passa da morte para a vida. Para todos os que receberam a nova vida em Cristo, esta vida de ressurreição é uma realidade tremenda. Um poder que nos capacita a viver cada dia não mais como escravos do pecado e das paixões da carne. Né? Em Cristo, né, nós não somos mais escravos do pecado. Né? Não é que a gente não vai errar, mas nós não somos mais escravos disso. Né? O diabo quer mentir para nós. Quando a gente erra, uma das coisas que o inimigo quer é que a gente tenha certeza de que continuamos escravos dele. Porque o pecado é o diabo, né? Então, se tu é escravo de algo, tu é escravo do diabo, né? E nós não somos mais, né? Hoje nós temos vida com Cristo. A liberdade, os grilhões caíram, não existem mais grilhões para aqueles que estão em Cristo. E não temos paixões da carne. O que são paixões da carne? Vontades, desejos, né? Coisas que a carne ansia, coisas deste mundo, né? Então nós também não somos mais escravos disso, né? Nós estamos libertos disso. Então se tu tem alguma coisa que o mundo tá te atraindo, né? Isso é uma mentira na tua vida, né? A gente precisa aí a imposição de mãos está ligada a esta parte do texto, né? Precisamos a gente precisa buscar a oração, né? Precisa buscar a imposição de mão de algum irmão, né? Para sermos libertos das paixões da carne, porque isso não nos pertence mais. Amém? E aí tem mais uns textinhos aqui embaixo, né? Que eu aconselho quem tem o livreto a ler, né? A obra de Deus em nosso espírito, comunicando vida ao que estava morto por causa do pecado, vai ser completada quando recebemos um novo corpo. Se, porém, Cristo está em vós, né, em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou, e habita, glória a Deus, né, família? Amém. Né? Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, do 10 ao 11. Amém. Ressurreição de mortos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, muitas pessoas que estavam aqui, só para lembrar, ressurreição de mortos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, muitas pessoas que estavam mortas voltaram à vida pelo poder de Deus. Né? Temos o exemplo de Lázaro. Né, família? Tanto os profetas quanto os apóstolos, e, é claro, o próprio Senhor Jesus, maior exemplo, lembra lá no início disso? Lembrem de Jesus, porque esse é o maior exemplo de quem voltou, né, à vida por Deus.
Tanto os profetas como os apóstolos, é claro, o próprio Senhor Jesus foram usados desta forma, como no caso de Lázaro, citado assim. O Senhor Jesus disse, ainda que esse seria um dos milagres que seriam realizados por seus discípulos. Quem são os discípulos? Hoje, somos nós. Observemos, entretanto, que essas pessoas que ressuscitaram viveram mais um período de tempo e depois tornaram a morrer. Né? Morrer porque a carne, enquanto Jesus não volta, né, alguns de nós vão morrer. Essa carne vai morrendo. Eu creio que Jesus voltará breve, né? Muito breve, né? Mas enquanto Jesus não volta, né, mesmo alguns que ressuscitam, né, eles podem vir a morrer novamente, né? Porque é necessário sairmos deste corpo para recebermos um novo corpo. E depois nós vamos ver que Jesus ele vai voltar e alguns de nós que espero eu estar aqui também não ter morrido, né, iremos igual para Jesus, né? Ressurreição dos mortos. Lembrem, de mortos, agora dos mortos. Nos dois pontos anteriores, falamos de experiências de vidas presentes, né? Vida Lázaro, Jesus, né? Principalmente Jesus, né? Ambas baseadas no poder de Deus. Lembrando que o Fabinho falou, em posição de mãos, qualquer situação, toda ela de Deus, não nós. No dia, é só pontuar assim, só para a gente fazer essa separação, né, essa sequência que o Nando está fazendo. Então, existem os termos ressurreição dos mortos, de mortos, em contextos diferentes, no caso, né? O Nando vai citar agora ressurreição dos mortos, porém, ele está escrito ali, nos dois pontos anteriores. O que seriam os anteriores? Isso a gente tem que ter esse fundamento, essa clareza. O novo nascimento, ele é visto, entendido, dado entendimento como também uma ressurreição. Vamos dar um exemplo, Nicodemos, certo? Estava morto e nasceu em Cristo, certo? Então, isso é uma ressurreição. Outro ponto foi o que o Nando estava citando ali, do lado do contexto de Lázaro. Ele tinha morrido, mas naquela mesma vida ali, naquele momento, ele iria retornar para dar continuidade. Logo depois, acho que está no capítulo 12, 13 de João, lá o Lázaro está na mesa, lá fazendo uma refeição com a Marta, com a Maria, com Jesus. Então ele estava vivo, certo? Então houve ali de fato uma ressurreição. E o Nando fez uma boa observação, como está no livreto aqui, que a Marta estava achando, não, eu sei que o Lázaro vai ressuscitar, que é lá, né, no dia do julgamento que ele vai voltar realmente com um novo corpo, tudo, diante do Senhor para estar na glória. A Marta estava achando isso, não, ele vai ressuscitar agora, vai voltar à vida agora. Então, são contextos diferentes. Novo nascimento e a questão da ressurreição. Deu um AVC aqui, eu dei com o nome de Jesus, me guarda. Estou morto e o Nando aqui vai orar para que eu acorde e volte à vida e eu voltar. Isso é a ressurreição de mortos. Tá? E aí, então, dado esses dois pontos anteriores, daí agora o Nando vai em sequência. Ressurreição dos mortos. Nos dois pontos anteriores, falamos da experiência da vida presente, ambas baseadas no poder de Deus, na obra de Cristo. Porém, o fundamento que estamos falando aqui vai além da experiência que temos hoje. Um dia vamos passar pela completa regeneração, né, do nosso corpo mortal, a qual Marta se referiu. Falando com Jesus como a ressurreição no último dia. Até mesmo os que não creram em Jesus e não receberam a nova vida, experimentarão a ressurreição, ainda que com uma finalidade diferente. Por que finalidade diferente, né? Porque uns vão para a vida eterna, junto com o Senhor, e outros vão para a morte eterna, junto com o cramulhão, né, Fábio? Né? Que vão morrer todos os dias, né? Vão sofrer dor eternamente, né? Morte eternamente.
João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão, todos de novo, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Né? Não fala vida, porque não haverá vida. Né? Juízo quer dizer que ali, julgamento, morte, 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 né? Vira, e no outro dia morte de novo, e depois do meio-dia morte de novo, e dor e sofrimento, né? Morte, né? Não haverá alegria, só prantos e ranger de dentes, como diz a palavra, né? Podemos dizer que essa ressurreição dos mortos conclui a obra de Deus em relação ao homem mortal, colocando definitivamente no destino eterno que cabe a cada um. Os que creram irão para a vida eterna, tanto os que estiverem mortos no seu corpo físico, quanto os que estiverem vivos, os quais serão transformados. Ambos receberão um novo corpo, independente morto, né? Lá todo destruído, lá não haverá mais nada. Eles receberão um novo corpo como nós, né? Ambos receberão um novo corpo, um corpo glorificado. Os que não creram ressuscitarão também para o juízo e morte eterna. Né? Então aqui está bem explicado, né? Diz buscando revelação, algumas perguntinhas e mais alguns textos, né? Buscando revelação. Busquemos revelação, né? Em nome de Jesus. Vamos para o último dia. Esse último dia, ele é bem comprido, então eu vou fazer uma leitura mais rápida um pouquinho, né? E aí a gente comenta alguma coisa no final, ou tu vai, por favor, pontuando alguma coisa, pode ser? Ressurreição dos mortos no contexto dos eventos futuros. Como explicado no tópico anterior, a ressurreição dos mortos está inserida num contexto de acontecimentos finais. Escatologia, está entre parênteses ali, né? Que é falar do fim do mundo, da nossa vida aqui nesse mundo aqui, né? É um estudo de coisas que vão acontecer referente ao fim do mundo. Isso. Do que fazem parte. A ressurreição dentre os mortos e o arrebatamento. Dois assuntos agora. Né? Segundo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, este evento glorioso acontecerá desta forma. A última trombeta soará na manifestação de Jesus Cristo. Então, todos os que morreram ao longo dos séculos, estando em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? Logo depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Ambos receberão um novo corpo espiritual, para encontrar-se com o Senhor, preparando-se para voltar à terra na companhia do Rei dos Reis. Esta é a primeira ressurreição, conforme está escrito em Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quer apontar alguma coisa? Não. É só uma observação, assim, que se nós observarmos alguns textos, quando eles estão falando da volta de Jesus e ressurreição, enfim, e muitos deles aqui na atualidade, eles estavam, ainda era gerado, eles não sabiam quando Jesus ia voltar, mas era gerado, eles tinham, assim como nós sempre temos, né, de estarmos vivos e vermos isso. Mas eles tinham uma expectativa de estarem vivos já na volta de Jesus. Então, por exemplo, como o Nando citou aqui em 1 Tessalonicenses, eu vou ler o capítulo 4, 16, tá? Nós estamos com o tempo um pouco já, mas vamos lá.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descera dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro, os mortos, os que já estariam de fato mortos, né? Eles vão ressuscitar. Depois nós, aí Paulo dá como ele, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que era para lá uma expectativa de Paulo pode ser para hoje nós. Né? Então, nós nos colocarmos esse texto para cada um de nós que estamos vivos hoje, né? Depois nós, os vivos, então nós podemos sim estar com essa expectativa também, como Paulo tinha. A vinda de Cristo, das nuvens para a terra, para estabelecer aqui o seu reino. Apocalipse 19, 11 ao 16. O reino milenar, quando o Senhor Jesus estabelecerá em toda a terra um governo perfeito, de paz e de ordem, marcado pelo equilíbrio entre justiça e amor, como nunca visto pelos homens. Nós, seus discípulos, que naquele momento já teremos passado pela ressurreição e recebido um novo corpo, continuaremos juntos com ele, como sacerdotes, governados por ele e para ele, sobre toda a criação, como vimos acima no texto de Apocalipse 26. Enquanto isso, Satanás estará aprisionado. O julgamento do grande trono branco, ressurreição para o juízo e morte eterna, a segunda morte, que acontecerá após os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra, atingindo todos que não creram na palavra de Deus e não experimentaram a salvação, morrendo nessa condição. A eternidade. Com novos céus e nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Aleluia. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, anota-se, né? Porque isso será confirmado por Deus, né? Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, 1 ao 7. Nas partes grifadas podemos ver o que falamos no início deste material de ensino. Quanto ao propósito eterno de Deus e nosso lugar dentro desse propósito. Porque estamos em Cristo e Ele é tudo em nós. Além desses eventos, há um período de 7 anos, dividido em duas partes de 3,5 anos, chamado de Grande Tribulação. Uma parcela dos seus estudiosos de escatologia inclui tal período entre o arrebatamento e a vinda de Cristo para reinar na terra. Mateus 24:15. De forma que a igreja seria retirada da terra antes desse período. Para outros, a tribulação antecede o arrebatamento, mas a igreja seria guardada da hora da provação que há de vir.
Apocalipse 3:10. Se este for o caso, podemos entender a afirmação de que a igreja será guardada como uma promessa de que haverá graça e poder do Senhor sendo manifestado na vida de cada discípulo durante as tribulações pelas quais passarem, de maneira que guardarem a fé até a volta de Jesus. Glória a Deus. Cremos que a ressurreição e o arrebatamento ocorrerão antes da grande tribulação, mas, como o objetivo aqui é esclarecer cada um dos eventos do fim, e não ser categórico quanto aos pontos em que não há humanidade, respeitamos posições diferentes destas quanto à ordem cronológica dos eventos. Além disso, não há dúvida que, em qualquer uma das hipóteses, o Senhor Jesus estará no controle de tudo e, portanto, nos fortalecendo na fé para confiar em sua boa, agradável e perfeita vontade. Lembrando, este final está lá no início, quando nós dissemos, lembrem de Jesus. Olhem para a cruz, lembrem da ressurreição de Jesus e tenham fé, né, no feito que Deus fez através de Jesus Cristo, né? Que aí vocês vão ver que essa é a revelação que eu creio, né, que nós temos que ter, que é a verdade da ressurreição de Jesus. Né? Porque aí todas as outras elas vão se encaixando e vai haver entendimento e revelação para nós de cada texto desse quando nós olhamos para a cruz e cremos na verdadeira, na ressurreição, aquela que é a principal de todas, né? Que é a de Jesus Cristo, né? Olhos voltados para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então foi uma bênção, tempo precioso. Espero que tenha ajudado em vocês acompanhar essa rápida revisão, mas que o estudo dia a dia aí sobre os fundamentos sejam mais intensificados e dê toda clareza, revelação para cada um de vocês, cada um de nós aqui, para nos enchermos do Senhor. Lembrando que a salvação ela não é uma pegadinha, né? Todo aquele que crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Essa é a palavra. Então, mas também a santificação, a santidade, ela precisa ser progressiva. Nossa caminhada, o ladrão, ele foi para o reino de Deus lá nos 47 segundos tempo, mas o coração dele estava completamente entregue ao Senhor. Ele cria no Senhor Jesus e cria no seu reino. Então, o Senhor sabe o coração de cada um de nós. Um ladrão, né? Um creu, outro não. Por isso que é bom lembrar da imagem, né? Haviam dois, né? Um tinha o coração do Senhor, o outro não. Um foi, o outro babalso. Isso aí. Mas então que a gente tenha o nosso coração inclinado no Senhor para andarmos de fato como discípulo dele. Vamos fugir de todo tipo de religiosidade, tá? Porque, querendo ou não, o Senhor sabe o nosso coração intimamente e todos nós vamos responder diante dele. Nós vamos parar diante dele e aí nós vamos ter, né, a eternidade, mas lembrando, a salvação ela não é uma pegadinha, né? Nós estamos salvos em Cristo Jesus, pela nossa fé, mediante Cristo Jesus. Agora, uma pessoa que não creu no Senhor, ouviu da palavra, não quis, ele também, ele vai ressuscitar, ele vai se apresentar diante de Deus, ele vai responder. E aí depois vai pro... Como é o nome? Caramunhão. Tem a passagem aquela, né, lá do... Como é que é daquele que olha para Lázaro, né, e pede para dar água, tá com sede lá. Que ele tá no fogo do inferno lá e pede... Do rico e do Lázaro. Me perdoem, eu não lembro. Mas lá ele um tá no inferno e o outro tá no céu. Essa é a realidade. Amém, irmãos.
Paz de Jesus a todos. Paz. Então.